Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente expor as principais notícias do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um noticiário que está pegando fogo, onde a gente vai falar muito aqui sobre o jogo do Vascão da Gama contra a equipe do Atlético Goianiense, jogo que deverá marcar a estreia aí do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco da Gama, e vamos falar muito aí sobre essa situação de reforços aqui no Vasco da Gama, porque o Vasco segue firme no mercado e está todo a vapor para poder fazer pelo menos mais dois anúncios para esse restante de janela, para que a gente possa chegar mais longe ainda no Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal e, por favor, ativem o sininho e deixe o seu joinha. E a gente vai falar também sobre essa situação da 777 Partners lá nos Estados Unidos com relação a essa situação da venda aí dos 31% da SAF. Bom, o seguinte, vamos lá. Falando sobre o jogo do Vasco com o Atlético Goianiense. O Vasco treinou ontem, não deu folga, o Paiva, impressionante. O Vasco tentando a quarta vitória consecutiva no campeonato. Jogo contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Anscioli, às 19 horas, perfeito. E nessa quarta-feira, o Vasco é o favorito para essa partida. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, que ainda não conseguiu vencer atuando sobre os seus domínios. O Vasco da Gama, que vem aí de um trabalho muito bom do Paiva. Paiva, 18 pontos disputados, conquistou 13, está com aproveitamento de Libertadores. Nas últimas 10 rodadas, aí, o Vasco foi o time que fez mais pontos. E o seguinte, a gente deve contar aí com o retorno do Paê, Paê treinando normalmente com a camisa do Vasco da Gama. E não para por aí. A outra novidade é o Felipe Coutinho, que hoje a gente vai tomar conhecimento se viaja ou não para Goiânia. A tendência é que o Coutinho viaje sim, pelo menos para ficar ali à disposição do treinador. Por quê? O Vasco não deverá voltar, certo? O Vasco não deverá voltar ao Rio de Janeiro. Isto porque o Vasco da Gama joga contra o Atlético Goianiense em Goiânia, e no domingo o Vasco vai a BH para poder jogar contra o Mineiro, Atlético Mineiro, contra o Galo. Então, é essa situação que a gente passa para vocês com relação ao Paê e com relação ao Coutinho. Inclusive, o Coutinho já está liberado aí, certo? Tanto fisicamente, também aí com relação ao bid, já foi inscrito e está à disposição aí. Bom, o seguinte, ontem a gente teve a apresentação aí do Souza como reforço oficial do Vasco da Gama. O Vasco tende a inscrever o Souza hoje ainda no boletim informativo da CBF. O Souza sendo inscrito hoje terá condições de jogo, diferentemente de Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Esses dois aí não viajam aí. O Alex Teixeira, ainda por ser apresentado com a camisa do Vasco da Gama, ainda não foi registrado. Pode ser que esse registro ocorra hoje também do Alex Teixeira, e o Emerson Rodrigues aí
jogadorzaço aí que o Vasco está trazendo aí, somente na quinta-feira, por conta de questões contratuais lá nos Estados Unidos, na Major League Soccer, com o Inter Miami, certo? Então, o Vasco da Gama já fez 4 anúncios. Agora, falando aqui sobre a questão envolvendo reforço, né? Chamou muito a atenção essa situação da zaga do Vasco. Ainda ontem a gente falou aqui na live sobre isso, né? Que o Vasco está mirando longe, o Vasco que mirou aí o Ramalho, né? O Vasco não quis entrar ali num desgaste ali com relação a ficar fazendo leilão do jogador, né? Mas houve situação também do Pepe, o Pepe não quis vir aqui para o Brasil por conta da violência, e houve a situação aí do Tolói. Por quê? A situação do Tolói aí, toda a imprensa italiana está dizendo que o Vasco tem interesse, embora o empresário dele esteja aí simplesmente dizendo ao contrário. Ontem a gente tomou conhecimento que o nome do Mina, certo, também está em pauta. E é um puta de um jogador, o Mina, que vive um momento de incerteza na carreira dele, né? A contratação de Henry Mina ganha força na colina. Bom zagueiro e conhece o Coutinho, né? Defensor vive incerteza na carreira e a torcida do Vasco da Gama já quer essa contratação pensando no restante da temporada. Então, o Mina podendo pintar aqui no Vasco da Gama, certo? Jogador aí de seleção colombiana aí, certo? Vasco mirando forte nessa situação envolvendo zagueiro. Bom, e a gente passa aqui para vocês a outra opção aqui, que é o ataque. Porque tem muita gente falando aí sobre a situação do Thales Magno. Isso ganhou até mais ênfase aí por conta do fato do Bahia não ter dado continuidade ali à negociação, porque o Bahia pertence ao Grupo City, a prioridade seria do Bahia, certo? Então o Thales Magno continua por enquanto lá. O Vasco teria feito uma sondagem ali no Thales Magno, mas acho muito difícil do Vasco da Gama gastar o dinheiro aí, porque a bola da vez é o Brian Rodrigues, é o jogador que o Vasco da Gama quer para poder fazer esse papel aí pela ponta esquerda. Um jogador ali muito diferenciado. Ainda ontem surgiu a informação que o Vasco estaria tentando uma um empréstimo com uma opção de compra aí pelo Brian Rodrigues, perfeito? Então, sobre a situação de zagueiro, é isso. E atacante. Bom, meus amigos, sobre essa situação aí das sete partes aí, isso está dando o que falar lá nos Estados Unidos, porque a ECAP está fazendo de tudo para caçar uma liminar lá, liminar que proibiu a situação da venda dos clubes ali da 777, um futuro ali muito incerto, isto porque, né, os outros credores ali da 777 Partners estão exigindo participações aí nas ações, né, dos clubes que ela tem, né? Querem participar dessa situação da venda, como é o caso da Obra Capital, como é o caso aí também do fundo inglês Alan Hall. Então, essa situação aí da venda está embargada pela justiça americana e o seguinte, isso vai dar pano para manga. Inclusive, muitas pessoas dizendo lá nos Estados Unidos que a 777 está usando a IACAP como fachada para se recuperar e voltar. A gente fica atento e fala sobre isso porque a gente tem aí essa situação da venda da SAF do Vasco rolando aí nos bastidores. Certo, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!